Olá, meus amigos do canal Arregui. O futebol se prepara para voltar ao Rio de Janeiro. Acreditem se quiser. O lobby descarado feito pelo Flamengo, pelo Vasco, pela Federação Carioca, com participação do presidente da República, que tem mais problemas com que se preocupar do que o simples futebol. Esse lobby está dobrando a resistência dos governos do Rio de Janeiro, com a anuência do prefeito Crivella, estão devolvendo os times aos treinamentos nesta semana e com previsão de reinício do Campeonato Carioca em 14 de junho. Absurdo dos absurdos. Em 14 de junho, segundo cálculos dos especialistas, o Rio estará atingindo o seu pico na pandemia do coronavírus. Rio de Janeiro este, que briga ali pau a pau com o Ceará pela condição de segundo estado com o maior número de atingidos pelas vítimas do coronavírus, superado por São Paulo, que tem população maior. Em número de mortes, o Rio de Janeiro supera o Ceará. É o segundo estado que mais mata pelo coronavírus, numa curva ascendente, preocupante, simultânea ao momento em que estão havendo incursões policiais nas favelas e nas comunidades carentes, com fuzilamentos de moradores, com mortes escandalosas de meninos, de garotos, como o João Pedro e o João Vitor, dois meninos mortos na semana passada, tragicamente. E em meio a este pandemônio, acoplado à pandemia, o Rio de Janeiro se prepara para retornar com seu campeonato. Onde estão os dirigentes do Flamengo e do Vasco? O Flamengo, que é um time que deu lições de gerenciamento de crise, de redução de dívida, é um case até de sucesso nisso aí, de recuperação financeira, de sucesso dentro de campo. Notadamente, a partir da chegada do português Jorge Jesus para dirigir um elenco tão qualificado, um time que brilhou e nos encantou a todos, amantes do futebol, no ano passado, mas um time que sistematicamente, um clube que sistematicamente pisoteia os direitos do cidadão humano. Haja vista a tragédia do Ninho do Urubu, que matou 10 garotos. O clube, com insensibilidade, até hoje não resolveu a vida desses garotos. Propôs acordos muito baixos. Algumas famílias desesperadas porque não têm condições acabaram aceitando, humilhadas, o acordo proposto. Muito abaixo do que mereceriam as famílias desses garotos aí. E o Flamengo, que deveria estar na vanguarda de todos os movimentos de modernização, de transformação, de honestidade do futebol brasileiro, é um clube que está no retrocesso disso, na retaguarda disso. É goleado, por exemplo, pelo Bahia, que toma atitudes sensatas nesse sentido. O Flamengo deveria capitanear esse esforço e capitaneia no sentido contrário, de fazer lobby pela volta, de botar uma camisa do presidente da República envolvido em N escândalos. Lembremos da famigerado vídeo divulgado na sexta-feira, daquela reunião ministerial em que houve de tudo, menos um projeto de país, menos um projeto que visasse o prol da população. Junte-se a ele o Vasco, comandado ironicamente por um médico, que deveria estar na linha de frente também do combate ao coronavírus. Não, esse médico está na linha de frente do combate a quem combate o coronavírus. Né? O Flamengo e Vasco remando contra a maré. Levaram consigo os outros times do futebol brasileiro, carioca, os outros 8 times de menores condições, que não têm prestígio, não têm voz, seguiram os times de maior torcida. Ficaram deixando a ver navios, falando sozinhos, por enquanto, Fluminense e Botafogo. Terão eles peito para manter a oposição de seus presidentes, Mário Bittencourt, no tricolor, né? E o Carlos Augusto Montenegro, que não é presidente, mas é uma espécie de faz-tudo no Botafogo,
contrários à volta do futebol, a favor do isolamento, em defesa da vida, eles conseguirão manter seus pontos de vista diante da pressão que é enorme, é muito grande dos demais. E, uma vez mantendo, provocarão WOs nas rodadas de campeonato, que ainda faltam. Há clássicos pela frente, há semifinais de turno, haverá WOs. E diante de tanto WO, ficarão o Flamengo e o Vasco meio isolados. O Flamengo com um favoritismo brutal, com o título na mão de bicampeão. Seus jogadores comemorariam um título desse? Se comemorarem, se tornarão também cúmplices dessa situação. É um absurdo, meus amigos, o que está acontecendo no futebol carioca. É inacreditável que, em meio a um aumento do número de mortes por uma pandemia universal no mundo inteiro, pandemia essa que levou o presidente dos Estados Unidos, o também boquirroto Donald Trump, a fechar as portas, as suas fronteiras para entradas de brasileiros, passageiros oriundos do Brasil. Nananina não tem aquela farra de Miami, de Disney, tá parado, não tem acesso. E aqueles que têm apartamentinho em Miami, que defendem, que lutam contra a corrupção, que defendem o Bozo, como é que ficarão nisso aí? Vão ter que pagar as taxinhas lá, né? As taxas de manutenção, condomínios, aquelas coisas, e sem poder ir lá usufruir daquele paraíso que eles julgam, né? Em meio a tudo isso, o futebol prepara a sua volta. Lamentável. Eu, que sou um apreciador do futebol, adoro futebol, tenho minha vida ligada ao jornalismo esportivo, mas acima de tudo eu sou jornalista. Muita gente fala para eu me meter a falar de futebol, eu falo do que eu quiser. Eu sou jornalista acima de tudo, que amo futebol, trabalho com futebol contingencialmente, mas se precisar trabalhar com outra coisa eu trabalho. Jornalisticamente eu sou contra também, lamento muito. Quero ver o futebol, tenho saudade de ver meu time, de ver os outros times, o bom futebol. Mas não dá. O Brasil não é a Alemanha. Está longe de ser. Está longe de ser sequer a Itália, a França, Portugal, Espanha, onde as coisas estão começando a se abrir, os campeonatos já estão começando a voltar aos poucos. Na Alemanha até já voltou. O Brasil está na vanguarda do atraso, inclusive na América do Sul. Perdendo de goleada para a Argentina, para o Uruguai, para o Paraguai, perdendo não de goleada, mas perdendo para o Chile, onde há seriedade no trato dessa coisa pública, a convergência de posicionamentos entre situação e oposição, que se dialogaram numa live outro dia, como está vendo convergência na Argentina, no Brasil na contramão, e o Rio mais na contramão ainda. Lamentável, lamentável, bola fora dos cartolas, dos dirigentes, do prefeito, do presidente nem precisa dizer, bola fora geral, nessa triste volta, se confirmar, do futebol no Rio de Janeiro, antes do previsto. É isso aí, meus amigos, inscreva-se no canal REC.